Salve, salve, aquele abraço, boa noite. Começando mais um Bola na Torre ao vivo para você aqui na RBA TV, canal 13. Satisfação imensa ter você conosco. Assim como temos Gerson Nogueira e Saulo Zaire hoje para interagir com você. Você participando pelo Zap Oi Magazan, tá na tela aí, ó. 99993-3736. Você vai interagir conosco, mandando a sua participação. No final do programa, sorteio dos kits Trigolino para você participar e receber o seu prêmio. Empate do Remo em Volta Redonda. Não foi o resultado que esperávamos os azulinos, mas menos mal que somou um ponto. Paysandu passou por cima do Atlético Acreano e ficou em boa situação. Ambos foram ao G4 no final de semana, mas já estão fora depois dos resultados. Mas ambos continuam com chances. Dependem da próxima rodada de vitória. E quem sabe uma decisão até no reparo na última rodada. Assuntos que vamos discutir a partir de agora com a sua participação no Bola na Torre, que está no ar. Vamos lá, então, com o nosso Bola na Torre ao vivo, começando direto aí com a tela, né, dos resultados do final de semana. Temos a classificação também. Vamos começar com os resultados. Os jogos de hoje, que os resultados não foram bons para Remo e Paysandu. Juventude venceu o Tombense 2-0, Volta Redonda e Remo empataram 0-0. Paysandu ontem meteu 4-0 no Atlético Acreano. Hoje, o Boa vencia 2-0 o São José e deixou empatar. O São José foi buscar o empate. 2-2. E o Luverdense, próximo adversário do Paysandu, recebeu em casa o Ipiranga. O Ipiranga venceu o jogo e pulou na classificação. É o vice-líder agora. Classificação: Juventude com 27 pontos, Ipiranga 25, São José 25, Volta Redonda 24, esse o G4. Aí o Paysandu é o quinto com 24, o Remo sexto com 23, Tombense 17, Boa 17. Luverdense 13, Atlético Acreano rebaixado com apenas 8 pontos. Vamos para os próximos jogos, então, para que você possa aí se programar na tela. Luverdense e Paysandu jogam na quinta-feira lá no Paço das Emas, 8 da noite. Jogo decisivo para o Paysandu e também para o Luverdense, porque o Luverdense precisa dessa pontuação para sonhar ainda e não ser rebaixado. E para o Paysandu é tudo ou nada. O mesmo acontece com o Remo na sexta-feira, no Mangueirão, um jogo marcado para as 20 horas, com promoção de ingressos anunciado pelo presidente Fábio Bentes. Remo e São José, esses dois jogos, de Remo e Paysandu, Paysandu e Remo, podem definir a vida dos dois para a última rodada, quando vão se enfrentar no Clássico Regional. Na sexta-feira, o Remo foi à Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira e não saiu do empate. Teve chance de ganhar o jogo, fez um bom primeiro tempo, caiu de produção no segundo, mas quando teve chance de vencer, desperdiçou mais uma vez, faltou aquela famosa conclusão ou a definição, o que vem matando o Remo e até o Paysandu nos jogos do Campeonato Brasileiro. As oportunidades surgidas e não aproveitadas. A gente vai vendo as imagens aqui, enquanto isso, o Gerson e o Saulo vão trocando essa figurinha, vão batendo esse papo aqui. Bom primeiro tempo, né? E as oportunidades perdidas e desperdiçadas, né, meu caro Gerson e Saulo? Essa jogada, inclusive, né, o cruzamento do Wesley e que o aí Gustavo... foi marcado o toque aí, né? Mas antes, essa a bola desviou no jogador, no zagueiro, e atrapalhou, né, a finalização. Aí essa do Ramírez, o cabeceio, né? O time do Volta Redonda deu uma melhorada no segundo tempo, imprensou o Remo, né? Foi para cima, mas dos 20 minutos em diante da etapa final, o Remo teve oportunidades. Teve duas chances com o Eduardo Ramos, que não chegou nela, até porque parecia muito cansado. E aí o técnico foi até substituído e bem pelo Zotti, que entrou muito bem no jogo. Né? Criou 2 ou 3 situações. Acho que o Zotti, na verdade, conquistou a posição para esse jogo contra o São José. Aí fica aquela pergunta, por que o Zotti não entrou contra o Tombense, né? Porque, ele está queimado. Acho que ele ficou com receio aquela questão do desgaste. Mas aí, se você não der oportunidade, o cara não vai se recuperar. Aí o Eduardo tem cadeira cativa no time, né?
Tem essa questão também. Mas o Márcio teve, pelo menos, o desprendimento de substituí-lo, né? Não, eu assim, até imaginei que ele não ia... Não que tô ele nem não falando ia do tirar. Márcio, Gerson, mas o Eduardo, ele é um queridinho. Exato. E fica difícil você tirar um jogador, a não ser que ele peça para sair, como foi aparentemente o caso nesse jogo. No caso, ele não pediu para sair, é porque ele cansou Pois mesmo. é, mas às vezes o cara... Aquela bola que foi enfiada, acho pelo Yuri, né? Foi. Que ele foi no... Se ele tá inteiro, ele chega batendo na bola. E outra, pelo jogador, pelo Ronael, né? Fez um cruzamento da esquerda e ele quase chegou. Mas principalmente a bola, aquela que foi enfiada, né, aguda na direção do gol, Ele se poderia ele tá chegar. inteiro, ele chegaria. Aí o zagueiro chegou junto. Ele já chegou nas últimas do esporte. Ali. Agora a formação do Remo mostra já o Márcio Fernandes nesse jogo, consciente de que o Remo tem que ter uma postura ofensiva, né? O Remo entrou com 3 atacantes, o Wesley e o Gustavo. Perdeu o Wesley, mas mesmo assim, no segundo tempo, ele tirou o lateral, o Gabriel Casimiro, né? Cassimiro, e colocou o Danilo Bala, que entrou até bem, mas depois se perdeu, porque claramente é um jogador que necessita de um esquema que seja trabalhado para isso, para ter um jogador de lado. Ele precisa de bola para que ele possa usar a velocidade dele. A bola não chegou, né? Sem bola não vira bala. E assim, Gerson, o Tomazão, boa noite a todos mais uma vez. O trabalho do Márcio é muito bom. Ele, com o que tem, ele consegue mudar repertório. O Remo começou muito bem, depois teve uma oscilação natural, foi ganhando reforços ao longo da competição. E nesse momento decisivo, a perna começa a pesar, né? O desgaste de toda a temporada, né? Talvez um comportamento não recomendável de alguns jogadores fora de campo. Isso tudo vem para dentro das 4 linhas e nos momentos decisivos o poder de fogo, né? Aquela perna certeira, ela falta. Um Remo que tem uma segurança defensiva, principalmente quando tem aí jogadores criativos com a plenitude física, como a gente viu no primeiro tempo, principalmente. Agora, o Márcio está tentando, o trabalho é bom. Agora, o torcedor do Remo sabe disso, nós sabemos. Vai ser preciso algo mais nessa reta final, principalmente na questão emocional. Nesse jogo contra o São José, que é uma equipe chata, empata muito, aliás, é o rei do empate na Série C, inclusive à frente do Paysandu, e vem para atrapalhar. Vem pensando em classificação, vem como franco atirador. E o Remo, se não tiver com o emocional em dia, pode complicar. E aí vem aquela história de que, até como foi comentado aqui, que a pressão que os jogadores do Remo sentem em estádio com muita torcida, porque tem jogador que não estava acostumado com isso. E sentiu, principalmente naquele jogo com o Luverdense, lá naquela estreia da reabertura do Baianão. Alberto, né? Saiu logo no começo. Não, mas o Carlos Alberto ali já era um sintoma do problema que acabou agravando. Mas claramente vários jogadores de fato sentiram, né? O impacto do torcedor. E é o tipo do jogo, né, Gerson, que tem que entrar com sangue nos olhos. Esse jogo é para entrar como, a gente vai falar daqui a pouco, como o Paysandu entrou no jogo de ontem. Tem que entrar focado, determinado, com objetividade, né? Se aparecer oportunidade, tem que fazer. Achei que o Neto Baiano apareceu bem no jogo. Ele já quando ele teve fôlego, ele se movimentou bem. E é um jogador que ele sai da área, né? Ele participa. Ele faz muito aquela história do pivô ali, pivô, né? Trem de marcação. Também. Arrasta a marcação gerando espaço. Aqueles 2 zagueiros que normalmente o Volta Redonda leva o tempo todo para ajudar na frente, não saíram da zaga por causa dele. Então, acho que é um jogador... E tem mais, é a segunda partida, né, dele no time. Na verdade, são 120 minutos, né? Porque ele jogou 30 minutos no jogo contra o Tombense. Então, acho que é uma peça que pode crescer e, de repente, contribuir para esse algo mais que o Saulo se referiu. E esse algo mais, já ele passa muito por um chute de fora da área, um zagueiro que vai ali apoiar um lateral. O elemento surpresa, né? Elemento surpresa, uma recomposição do ataque. Viu como o Juventude ganhou o Tombense? Um chute de fora da área. Uma batida com um monte de jogadores. E já no final do jogo. Uma reposição do goleiro, Vinícius faz isso muito bem. Diga-se de passagem, é aquele negócio. O que está faltando? Está faltando alguma coisa. Senão o Remo já estaria classificado, assim como o Paysandu. Outra coisa... o momento é para você pensar em tudo isso. Uma outra virtude desse time do Remo naquele início, naquela decolada que o time deu, era o jogo aéreo. Com a participação, não por acaso, o Marcão é artilheiro. Né? E até do Fredson também. Acho que o Remo tem que trabalhar mais isso. É uma virtude da equipe. Ele tem jogadores altos. Ele precisa
exercitar, precisa ter isso nos jogos. A gente não tem visto esse trabalho para o jogo aéreo. E agora tem o Neto Baiano, que é outro especialista. Eu me lembro, inclusive, daquela jogada ensaiada contra o Atlético criando, aquela jogada de falta, né? Foi contra o Volta Redonda. Não foi o Atlético? Não. Volta, que ele abriu aí e tal. Primeiro gol contra o Volta Redonda. Aí a gente até brincou, não, se o treino está fechado para isso, é interessante, tal. Não, mas isso aí não quer dizer nada. Eu estou dizendo o seguinte, é que esse repertório do Remo não foi dado continuidade, né? O Remo não apresentou mais aquelas novidades que vinha apresentando. É preciso também a gente considerar que o Márcio Fernandes, apesar de críticas que são feitas, mas concordo com o Saulo, o trabalho dele é bom. Com certeza. Ele perdeu peças importantíssimas no caminho. As mais recentes foi o Carlos Alberto, que era um cara... O Jansen, que era um jogador ali que dava um equilíbrio pelo lado direito, era uma opção natural. O Packer no início, né? O Packer também, a perda do Packer ali, e perdeu depois o Garré. O Garré, que começou que era uma outra alternativa que ele tinha para o jogo técnico. Agora, olha só. Fora os que perderam o futebol durante a competição. E continuam, né? É verdade. Perderam a bola, eles estão lá. E a bola não estão trabalhando, mas não conseguem render. O Wesley, por exemplo, foi expulso, né, injustamente. Acho até que mas vinha bem no jogo. Foi muito rigoroso aquele Marcelo. Não, ele foi agredido. Foi um golpe. Mas aí, como ele soltou... do MMA, né, falam em finalização. O cara ficou em cima batendo nele. Aí ele levantou o braço. Ele levantou para aparentemente, né, para se proteger. Assim, eu acho que houve um rigor muito grande para o vermelho. Arbitragem caseira. Agora tem aí... É porque o árbitro paulista, embora esteja atuando lá pela Federação Paraibana, né? O Marcelo Aparecido. Ô, criança. Dono de choperim, garotaço já de velhos carnavais de conhecimento. Agora, o Wesley ficou fora e ele não levou o Carioca porque o Carioca apresentou um problema de peso e tal. Então tem esses dias todos de preparação que o Carioca coloque a cabeça no lugar e a mão na consciência de que ele já foi muito importante para o Remo em determinados momentos e pode ser decisivo agora, que ele possa trabalhar isso. Pode ser uma alternativa, né, para entrar durante os jogos. Até a mudança, quando ele entrava no decorrer dos jogos, toda vez que entrou, ele sempre entrou decidindo, mudando a cara do Remo, né? Inclusive, Tomás, eu estava ao lado do Gerson e do Jones nesse jogo, o Remo perdido contra o Luverdense, tomando de 2-0 na metade do primeiro tempo. O Emerson Carioca entra como meia e transforma o Remo dentro de campo. Com atitude, porque você pode questionar a parte técnica do Emerson Carioca, o sobrepeso, enfim, mas ele tem atitude. Até onde ele aguenta, ele deixa tudo dentro de campo. Ele foi um jogador decisivo naquele Ele precisa só, eu acho assim... tem que ser profissional, Tomás. Profissional. Ele precisa ser profissional. Agora, mais do que nunca, o Remo vai precisar... São 2 jogos. O Remo deu a chance a ele. Ele é um jogador que foi indicado pelo Serginho, aquele meia... que brilhou, né? Um volante que brilhou, depois foi para o Atlético Mineiro, foi indicado pelo Serginho. Ele veio a título de experiência e na pré-temporada eu vi o jogo dele lá em Barcarena, gostei muito do que vi naquele dia, inclusive quando ele entrou ele fez logo gol, depois fez 2 gols no jogo e acabou ganhando o contrato. Então, não é porque em determinado momento o cara acha que já é o bambambam, dono da cocada. Não é assim, o profissional ele tem que manter a linha dele. E ele falhou, ele sabe que ele falhou, né? Eu não preciso me estender mais aqui. Mas ele tem nova chance agora. E principalmente com relação... Porque as chances vão aparecer, né? A questão do peso, né? O elenco, então que ele se cuide. O elenco que o Remo tem, é o elenco que a gente sabe que tem limitações sérias. Lógico. Até de quantidade, até quanto ao número de jogadores. O Djalma teve um problema, né? Um desconforto. Um problema de pubis. Preferi não deixá-lo aqui, né? Acho que não vai estar pronto para esse outro jogo. Mas o Emerson tem chances de reaparecer, pelo menos como suplente. O problema dele foi físico, né? E sobre o Emerson, não é o Emerson jogador do Remo, é o Emerson atleta, ele tem 23 anos de idade. Ele vai estragar a carreira com pouca idade, tem muito que render ainda, tem que se cuidar, tem que virar um atleta, não só um jogador. E que isso aconteça aí nesses 2, 4 jogos do Remo, nessas decisões que o Leão terá pela frente. Até porque a atitude é uma coisa que será muito importante aí nesses jogos. Sexta-feira, 8 da noite, Mangueirão, Remo e São José. É o jogo que pode definir aí a caminhada do Remo, né? Até porque nessa competição nenhum nem outro emplacou 2 vitórias seguidas em casa na competição e isso custou muito caro. E principalmente os resultados
assim que acabaram não... Vamos para você no Bola na Torre. A gente tem o basquete, já a gente mostra o basquete, mas eu queria agora, ô Lourdes, mostrar o você no Bola na Torre, em nome da Esmaltec e do Magazan, a participação do torcedor. Boa noite, amigos do Bola na Torre. Meu nome é Robson Castro, eu estou ao lado do meu filho, Vinícius Castro. Bom, eu gostaria de deixar um recado aos nossos jogadores e à nossa comissão técnica e fazer uma pergunta aos amigos do Bola na Torre. Primeiramente, eu gostaria de dizer aos nossos jogadores e comissão técnica que vocês devem acreditar em vocês, porque nós faremos a nossa parte. Estaremos sempre incentivando e acreditando no Clube do Remo. Até porque as coisas nunca foram fáceis para o nosso clube, né? Então não poderia ser diferente. Outra coisa, gostaria de perguntar aos senhores se vocês acreditam na classificação do Clube do Remo. Gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais a todos e muito obrigado. Valeu. Um grande abraço, feliz Dia dos Pais para todo mundo, para você também. Agora, o moleque lá não estava com cara de bons amigos, está invocado. Está desconfiado. Está desconfiado. Mas é aquela história, mas a torcida faz a parte dela. Mas ele expressa um pouco o sentimento do torcedor do Remo nesses últimos jogos. O jogo contra o Tombense, ele marcou ali um afastamento do torcedor quanto à confiança, né? Perdeu muito da confiança. E a pergunta, acredita na classificação, Gerson e Saulo? Eu não sei se na classificação, mas eu acredito numa boa vitória do Remo, com muita valentia contra o São José. O Repá é uma outra história, até porque o Paysandu deve chegar outra vivo. atmosfera. Mas o Remo, eu acredito que o Remo vai lutar. O Remo vai, até a última rodada, muito vivo, com o apoio dessa galera aí que não abre mão de estar junto do time. E parece que vai ter promoção sexta-feira, ingresso a R$20 também. 40. 20 e 40. Temos que ter a melhor média de público da Série C, aproximadamente 15 mil pagantes por jogo, e a tendência, Gerson, é que isso vá para 20, 25 mil, no mínimo, né? Seguramente, então, porque é o jogo. Coloca na agenda, porque é o jogo que pode realmente botar a mão na vaga, né? E assim, o torcedor ele não entra em campo, mas ele pode criar uma atmosfera favorável, dar confiança para o jogador que está sem confiança naquele momento. O torcedor ele tem um papel fundamental e ele sabe disso. Bom, ontem tivemos em Belém a apresentação da Seleção Brasileira de Basquetebol, uma promessa, né, do Gui, um desejo pessoal dele, paraense, que saiu daqui, brilhou no Monte Líbano, no Sírio, e foi campeão pela Seleção Brasileira, vice-mundial. E o Gui, hoje presidente da CBB, com o apoio do governo do estado, trouxe a Copa América Sub-16 e tinha uma promessa de trazer a seleção principal. Ela veio, jogou contra o Uruguai ontem, despedindo-se da fase preparatória aqui no Brasil, antes de fazer a preparação final na Europa e depois na China, no Mundial que disputa a partir do dia 1º de setembro. O Lino Machado acompanhou a festa lá na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. Foi muito legal. Mais uma vez o público paraense prestigiou. E quando a bola subiu, apoiou e vibrou em cada cesta. Em quadra, o Brasil correspondeu. Passeio no primeiro período com cestas de 2 e 3 pontos, 35-27. No segundo período não foi diferente. O Brasil deu um show de basquete com boa defesa, armação perfeita e mão certeira. 22-13. Placar geral, Brasil 57, Uruguai 40. Foi o último amistoso da seleção brasileira antes do Mundial na China, de 1º a 15 de setembro. E tinha que ser em Belém, na terra do presidente da CBB, Gui Peixoto, que teve o apoio do governador Helder Barbalho, que recebeu a homenagem da Confederação. O Pará está na rota dos grandes eventos nacionais e internacionais. É a primeira vez que a nossa seleção principal de basquete se apresenta no Pará e que eventos como este possam ser uma rotina, demonstrando a força do nosso estado e, acima de tudo, quanto o paraense valoriza o esporte. É um sonho realizado, sem a ajuda do governo não seria possível realmente, mas jogar nesse ginásio aqui não é para qualquer um. Esse é o melhor ginásio para mim do mundo.
eu fico muito orgulhoso de ter podido estar aqui hoje, participando desse evento. Primeira vez que a gente consegue trazer uma seleção brasileira, e não é só uma seleção, é uma seleção de craques. Hoje nós temos aqui vários jogadores da NBA, ex-jogadores da NBA. Então isso, para mim, me enche de orgulho. No terceiro período foram quase 10 pontos de vantagem com o Brasil, mais solto em quadra e soltando a mão para delírio do público. Brasil 26, Uruguai 17. No placar geral, 83-57 Brasil. No período final, o passeio brasileiro continuou. Faltando pouco mais de 2 minutos, chegou ao placar centenário, 100-74. E terminou com vitória brasileira, 103-82. Agora o destino é o Mundial na China. A gente tem ainda um torneio na França, antes do Mundial. A gente sabe que a Copa do Mundo vai ser difícil, é muito igual. Acho que o mais importante é a gente chegar bem, sabendo o que cada um tem que fazer para ajudar a seleção brasileira, porque quando você joga todo dia, ou dia sim, dia não, isso é muito importante. Então, manter o foco e tentar fazer o nosso melhor na Copa do Mundo. Legal, o Varejão, uma das principais peças, tem o Didi, uma revelação, o Iago, garotos, e tem o Leandrinho, o Alex não jogaram aqui ontem, o Hetzheimer, que foram poupados. Realmente é uma seleção, lógico, que não dá para prever assim, um grande resultado, mas volta ao cenário mundial nessa recuperação de uma CBB falida que foi pega pelo Gui, né? A seleção, ela tem tudo para continuar aí essa caminhada, né, que o Gui conseguiu. Porque, na verdade, é um processo estrutural, né? Não é só na quadra, né? Não, o negócio os grandes problemas são dentro. O buraco era muito grande. Muito, e só isso já é uma grande vitória. E é muito bacana a gente ver, por exemplo, o Anderson Varejão, de novo, né, integrado, ele que naquele período chegou a pedir dispensa, como vários. O Leandrinho também. Não, os jogadores da NBA, não queriam, NBA não queriam dificilmente participar. jogavam. E agora não, a gente já percebe que está todo mundo... É importante a experiência deles. Só não tem o Lucas Bebê porque se machucou, né? Mas tem uma garotada aí, o Brasil tem essa facilidade, né, no basquete. O Rafa Luz, o Benite, o jogador de Marquinhos. Aliás, só para registrar, né, a sensacional vitória da seleção feminina. Foi ouro no PAN ontem. Histórico isso. Sobre as americanas, hein? Sobre as americanas. O Mangueirinho, aliás, Tomás, o Gerson. Todo mundo vendo lá no restaurante, lá acompanhando. É muito legal. Aí que o Mangueirinho seja cada vez mais esse ginásio elogiado, né? Não, eu vou dar logo uma notícia de primeira mão aqui. E que ele receba não só o basquete profissional, mas universitário, colegial. O Brasil vai disputar o Mundial agora e ano que vem já disputa as eliminatórias para o próximo Mundial. E um jogo será disputado em Belém. O acordo foi fechado ontem entre o presidente Gui Peixoto e o governador Helder Barbalho, que esteve com a família lá prestigiando, foi homenageado inclusive pela CBB. Agora é a hora do Pinga Fogo da galera, em nome da Oi, Carla, olha só, o Remo vencendo os 2 jogos, se classifica, Ricardo Lima do Guamá. 29 pontos, sim. Vai, né? Porque o Remo... Nogueira adiantou. Data Nogueira crava aí. Porque o Remo não consegue manter nos 2 tempos a mesma pegada, o Carlos Antônio de Guaraci. Preparo físico, né? Jogadores chegando a todo instante, ausências, contusões, suspensões, você não mantém um padrão e... o rendimento cai. O Anderson Cordeiro aqui do Distrito Industrial quer saber se o jogo do Remo vai ser no Baianão ou do Mangueirão. O jogo está marcado para o Mangueirão. O Remo até tentou o Baianão, mas só que o jogo é sexta-noite. 8 da noite. 8 da noite. Iluminação. E não tem iluminação, o Baianão ainda. Eu gostaria muito de ver os 2 classificados, Rodrigo do Marituba. Acho improvável. Possível, mas improvável. Alguém vai sair chorando do repato, mano. Queda de rendimento do Remo está na escalação errada e a manutenção de alguns jogadores que não estão rendendo. Ele se refere a algumas insistências do Márcio Fernandes do time, é o Sidney Menezes do Guamá. A função do técnico, sem querer defender A ou B, a função do técnico é insistir. Até porque a gente viu várias reviravoltas já no futebol paraense, futebol nacional. Claro que ele tem os critérios dele, o torcedor enxerga de uma outra forma e acredito que o Márcio esteja dando o seu melhor, né? E vivenciando o dia a dia de cada atleta. Né? Beleza. Paradinha, já voltamos com Bola na Torre. Vamos falar do Papão.
Estamos de volta com o Bola na Torre, ao vivo pela RBA TV, Canal 13. Nicolau Crispino, Macapá, meu amigo Isaac lá em Santarém, ligados. Aquele abraço, meu amigo Bruno Moura também. Bom, o Papão meteu 4-0, como disse o Gerson. Entrou focado, entrou com o rolo compressor. Vamos direto para os gols aí na tela. Começou logo com 4 minutos, essa cobrança de escanteio. Segundo o pau aqui, o Igor Silva, né? Que estreava, né? Não, segundo jogo. É o segundo jogo, está em Belém, né? Belém. Mas começou com o pé direito, começou bem, né? Pé direito, pé esquerdo. Esquerda, a bola bateu ali, o goleiro tentou, entrou com bola e tudo. Isso. E aí, com um gol a 4 minutos, um time como o Atlético Acreano, Combalido. que já estava realmente, como diz o Gerson, combalido, ficou mais fácil. Jogada aqui pela esquerda, o próprio Igor, né? Vai fazer a jogada, vai assistência para o Tomás Bastos. O Wesley saindo da área, o Igor entrando, Tomás Bastos virando atacante, ou seja, abrindo a zaga. O Paysandu se movimentando na zaga. Fazendo uma movimentação interessante. E rápida. O Nicolas por dentro. E aí, muito boa essa movimentação. Aí eram 6 minutos, né? 2 minutos depois. 10 minutos estava tudo resolvido. Aí 3-0, 10, logo em seguida, aos 10, o Igor Silva vai de novo aparecer. Bruno Colasso aí. Cruzamento do Colasso. O Igor aparece escorando o cruzamento. Isso, com 10 minutos, o Paysandu já tinha... resolvido a parada. Botado a vaca para deitar e adormecer, né? Como diz na gíria. Então, 3-0. Olha, independente do adversário, o Paysandu tinha que fazer o papel dele como tem que continuar fazendo. Eu digo sempre assim, Tomás, quando critica-se, né, quando há uma goleada sobre um time teoricamente aí eu lanço fraco... o pênalti, olha. Penal. Não, houve o braço aqui, olha, foi seguro. Abraço de Tamanduá. Abraço de Tamanduá. E o Tomás Bastos, mais uma vez, categoria na cobrança, deslocando o goleiro. E que contratação do Tomás, né? 3 jogos, 4 gols. Entrou bem, talvez 4 fosse... pênaltis. No caso, 3 pênaltis e um ontem. Ontem, né? Isso. Na jogada do Igor. Agora o cara que a gente vê que não está bem fisicamente, mas chama a responsabilidade. E compensa isso com qualidade, né? Um jogador que sabe se posicionar bem. Sabe fazer a bola correr. E ele chega muito próximo aos atacantes. Em certos momentos ele é mais um atacante. Também, né? Cria, é um garçom. E tem um bom arremate de fora da área, um cara que sabe chutar bem. Ia fazendo um golaço no primeiro tempo, né? A bola passou muito próximo. Não, o goleiro tirou. Me chamou a atenção ontem lá da cabine da Rádio Clube, que o Nicolas, ele fica na marcação, aquela rebatida do escanteio, na recomposição, o Nicolas fica, né? E o Tomás dá aquele gás extra para recompor que o Nicolas faz geralmente pelo lado esquerdo. Ou seja, é o jogo de equipe que vai sendo aprimorado. O Paysandu fez a parte dele, fez a obrigação, foi intenso, como queria o Hélio dos Anjos. O problema é do adversário, se ele já estava morto. Ontem concretizou-se, né? Ontem só bateu a tampa, né? Agora é um Paysandu que cresce no momento pontual. Exatamente. Né? No momento certo, na reta final. E quando alguém fala que são jogos contra equipes, digamos, mais fracas ou está rebaixado, é só inverter o raciocínio. Se tropeça, aí você vai dizer, poxa, mas não venceu o pior time. Então, na verdade, o principal é fazer o dever. E o Paysandu fez com louvor. Isso, uma atuação quase impecável. Vou aproveitar e ouvir o técnico Hélio dos Anjos, logo após a partida, que falou a respeito da vitória bicolor. Esse adversário, ele jogou aqui como ele joga dentro da casa dele. É o time mais ousado, taticamente. E qual é a resposta que nós procuramos dar? Eu coloquei um ataque de força. Nós tínhamos gás para fazer 30 minutos super intenso, para depois trazer o adversário para o nosso campo, porque o adversário joga com a linha alta o tempo todo, esse time joga com a linha alta o tempo todo. E foi aí que passou a termos jogadores decisivos. Então, foi pontual e estratégico, né? Claro. Mata o jogo com 10 minutos. Mas é interessante e depois administra. A aposta do Hélio no Igor e no Wesley, que não foi tão bem. Né? Compôs ali, mas não foi tão bem. Mas o Igor, ele vem falando que é um atacante de força e velocidade. Ele queria um jogador assim na área, participativo. Na verdade, o Hélio não falou, mas ele não está satisfeito, não estava satisfeito com as opções que tinha no ataque do Paysandu. Isso é fato. Né? E parece que o Paysandu encontrou, eu acho que além da vitória, o Paysandu encontrou um atacante capaz, de fato, de resolver algumas das maiores carências do Paysandu. Qual eram?
finalização. O Paysandu tinha oportunidades às vezes e não conseguia. Isso também coincide com uma queda de rendimento que já vem aí de alguns jogos do Nicolas, como jogador que era o principal finalizador do time. Fazia gol, né? Fazia gols. Mas se o Nicolas está com rendimento um pouco abaixo, o Igor chega com todo o gás, né? E participando de jogadas completamente diferentes dos dois lados, né? Não é só chegar e fazer o gol. Ele se a movimenta. participação na movimentação Isso. das jogadas de ataque, né? Como disse o próprio Saulo. Uma coisa que me chama a atenção nesse Paysandu, nessa reta final, é a consistência do meio de campo, que sabe proteger a defesa, que ontem teve a baixa do Mikael, e sabe servir ao ataque. Você pega ali 3 jogadores fundamentais, o Shoa e Léo Baiano, que são bons jogadores, inclusive para armar, para começar o ataque. E o Thomas, né? Essa jogada do Thomas Bastos é uma bola que ele pegou. Chuta de fora. Ele chuta de fora, o goleiro estava adiantado. Tem atitude. É porque tá dando... Não, e olha, tem um detalhe, né? Como consistente, com o meio que sabe servir e sabe defender a zaga. Como o jogo estava naquela coisa de decidido desde os 10 minutos, é natural que também houvesse algum tipo ali de... alguns momentos de distração. E nesses momentos, o Giovani, Cássio e Polaco arriscaram e o Mota foi muito bem. Olha, teve 2 bolas ali quando já estava 3-0 que elas tinham o endereço certo. E o Mota... Mas aí o Mota apareceu, né? Apareceu. Não, mas é interessante porque, olha, é o tipo da situação que se sai ali 1 gol ou 2, podia dar uma certa, né, um incômodo. Mas ele muito bem, o que mostra, além dessa qualidade que o meio está apresentando, como lembrou o Saulo, que também a defesa e o goleiro respondem bem no momento em que tudo tem que estar bem ajustado. O goleiro que no início foi tão criticado, Exato. né? E até se falava em contratação de goleiro. Trocar logo e tal. Tanto que chegou o Giovani aí e o Mota ficou, né? E outra coisa, esse time do Paysandu já tem a cara do Hélio? Tem, decididamente sim. Acho que é um time com a intensidade, ele até exagerou, né, outro dia, falando que o time tinha intensidade europeia e tal. Claro que não era isso, mas acho que ele quis pontuar que é um time que a pretensão dele é que o time lute, né, em cada quadrante ali do campo, e isso a gente está vendo. A equipe está lutando muito, há inversão de posicionamento dos volantes, e ele está sem o meio-campista que ele mais confia, que é o Thiago Primão. Né? Ele não tem contado com ele. O jogador que ele recuperou, né, também tem isso. O Primão foi um jogador que... Ontem não contou com o Elielto, suspenso. Exato, né? E ele era um jogador que ele não confiava, né? A torcida não confiava no Primão. Já tinha até faixa pedindo a saída dele. E o Hélio, e aí eu acho que entra o papel do bom treinador, né? Do bom técnico. Ele também pode recuperar valores importantes. E o Thiago Primão é um deles. Você queria falar alguma coisa? Não, sobre o Elielto, né? Que estava suspenso, e foi outro jogador, como eu disse o Gerson. Que foi recuperado por ele. Recuperado. Ou seja, você às vezes, em vez de contratar, você tem que ver o que tem. Você pode estar com a solução em casa e depende apenas do tratamento que você vai dar. Tem jogador que você pode usar em várias funções, dentro de um jogo, dentro de uma competição, e o Hélio soube fazer isso como poucos. Não à toa, está invicto aí com 8 empates e 4 vitórias. Continua invicto, legal. Parabéns aí ao Hélio dos Anjos, a torcida do Paysandu empolgada ontem. Quase 25 mil torcedores, 21 mil pagantes, mais os não credenciados, mas de qualquer maneira foi um belo público, né? Numa tarde, um sol para cada um ontem, um sábado, um calor, meu irmão. E assim a gente fala do desgaste físico, né? Agora, esse calor que está fazendo em Belém. Aí tem que ver. Algo sobrenatural. O cara vai jogar num calor desse, o cara tem que ter Eles gás. são profissionais. Tem que ser profissional, não recebem mais. O calor tá. É por isso que serve aquela dica para o Emerson Carioca, para ele se cuidar, porque sexta-feira à noite vai estar calor também. Lógico que vai estar menos, mas vai estar quente. Vamos para Você no Bola na Torre? Está na hora da galera do Papão participar em nome da Esmaltec e do Magazan. Esmaltec é no Magazan. Ofertas imperdíveis Magazan. Você quer, você tem. Boa noite, pessoal do Bola na Torre. Meu nome é Wagner Andrade, sou do bairro do Marco. Galera, é o seguinte, o que vocês acharam do jogo? Paysandu e Atlético, dá para subir, dá para engrenar, porque eu acho que sim. Atenção, galera, vamos subir papão. Valeu, Wagner. Tá todo mundo aqui confiante, sem dúvida alguma. Wagner Andrade aqui do Marco. O torcedor, depois de uma vitória como essa, até porque o Paysandu não tinha feito mais de um gol, né? Tinha feito no máximo 2 gols, Ele tinha feito né? 4 gols em Belém, como mandante.
Aí A última vitória do Paysandu... ontem ele conseguiu dobrar fazer isso. os 4 gols no jogo Uma só. vitória por 4 gols do Paysandu foi ano passado no Campeonato Paraense sobre o Castanhal. O Paysandu, até 3 rodadas atrás, o Paysandu tinha o pior ataque da competição junto com o Atlético Acreano. Ele está hoje com 14 gols. Ele tinha 7 gols. Aí ele pulou, depois fez o outro. Era o jogo, inclusive, até você deu na coluna, perdão, que era jogo para fazer saldo. Sim. Né? Porque esse saldo, pelo tamanho do bolo que está a chave B, vai fazer muita diferença. Número de vitórias, saldo de gols, né? E por isso é que Remo e Paysandu estão muito dentro, porque irão haver confrontos diretos. Já né? tem saldo de 5 gols. Está acima do Remo Remo. tem 3, né? Tem 3. Não, mas eu estou falando assim, porque irão ter confrontos diretos. Sim. De times que estão Cruzamentos em cima, aí, né? Os gaúchos vão se cruzar, Volta Redonda no meio disso. E os dois, né? A dupla reparte. Além do confronto direto do Remo com o São José, que está na frente, né? Isso. Então... E essa questão, saldo de gol, gols marcados e, claro, número de vitórias é o que está praticamente rebaixando o Luverdense, né, Gerson? Para aproveitar... E, teoricamente, facilitando a vida do Paysandu. E foi uma semana de 2 vitórias seguidas do Paysandu, né? Uma fora, foi pela Copa Verde. A gente tem um gol aí do Léo Baiano, né? Léo Baiano. Uma jogada interessante ali com a participação do Thiago Luiz. Lá na colina, olha só, movimentação rápida, ele saiu por trás, entrou, dominou e fez o gol que deu a vitória e a vantagem ao Paysandu para o jogo da volta, na próxima semana, aqui em Belém, contra o Nacional de Manaus. Belo gol, né? Boa jogada, Bonita né? trama, né? E num time alternativo. Aí, desse time aí, foram 2 ou 3 que jogaram ontem, né? O Thiago entrou no segundo. O Thiago entrou no segundo. Léo Baiano foi o único. Né? Léo Baiano jogou, normal. E ele aproveitou bem, até porque o time, apesar de ter jogado em Manaus, não foi para cima. Tanto que o Rei das Selvas lá se preocupou e fez uma linha de 5 lá no meio, marcou muito. A Copa Verde ela é bem isso, tá, viu? Você testar novas possibilidades, trazer quem não está jogando para o time, para dar responsabilidade, para dar ritmo de jogo. O Remo joga na próxima terça contra o Sobradinho, lá em Ceilândia, né? Sei lá no Abadião. E que se faça isso, né? Que Mas Fernandes prometeu que vai mexer muito, né? A gente falou, né? Aquela história daqueles jogadores que entraram lá, Pingo, Laílson, sumiram do mapa, né? É a chance, né? Usar esses jogadores. Né? Laílson, o próprio Zotti, pegar ritmo. Ver se o Vinícius tem um reserva à altura, talvez. Será que o Vinícius, caso não jogue, tem um reserva à Thiago altura? lá, né? Até Thiago, porque o Vinícius, antes do jogo contra o Volta Redonda, correu o risco de não entrar. Houve teste de campo, né? Inclusive. Bom, beleza aí. Olhando para eu aqui, me lembrei do meu amigo Eli Tubarão, tá de folga, tá meio invocado, mas acreditando no Remo. Mas hoje o Macarronado está completando 18 anos de fundado. Só que o Tubarão tá sem fazer gol, porque não tem jogo, né, Tuba? Grande abraço, Eli, parabéns aí para a galera da rapaziada do Macarronada. Paysandu, pegamos um pato e passamos no leão, o Alencar da Cidade Nova. O pessoal não deixa também dar uma zoada, né? Essa questão de estar no G4, passar, ficar não, mas não está no G4 Os mais. dois estão não, fora. pois é, mas essa questão, nada vai valer se depois da 18ª rodada você não estiver lá. Não estiver lá. Até porque hoje o Luverdense jogou em casa e perdeu. Isso serve tanto para um quanto para outro. Tanto. E o Boa, que vencia o São José por 2-0. Seria um excelente resultado para os dois. Para os dois. Para segurar o São José. Se o Ipiranga não pontua e se o São José também não pontua, né? Por isso acabaram os dois. O Remo virou o sábado em quarto, mas caiu para sexto. O Paysandu era o quarto, ficou em quinto. Bom, o Hélio dos Anjos tem que repetir a escalação do jogo de ontem contra o Luverdense, o Andrei Márcio, lá de Marituba. Eu acho que essa é a tendência, né? Até porque ele tem um jogo pela Copa Verde, mas deve repetir também aquela equipe mesclada. Micael saiu machucado ontem, o Shoa com desconforto muscular. Agora, a tendência, eu até fiz essa pergunta na coletiva pós-jogo, se aquele era o time titular do Hélio para a reta final. Quem tem mais chance de classificação? O Remo ou o Paysandu? O jogo da Marambaia? Neste momento, o Paysandu. Paysandu, né? Teoricamente, o Paysandu tem um ponto à frente. Em termos matemáticos, o Paysandu está à frente. O Paysandu pode chegar
Com 2 vitórias, a gente falou há pouco do Remo 30, chegar a né? 29. O Paysandu pode chegar a 30. Não me iludi com a goleada. Adversário fraco. Vitória deu confiança. Sérgio Rodrigues de Cuí. Não, isso tem que ser pesado, né? De qualquer forma, mas é como eu digo, o adversário era fraco, tinha que vencer. O Paysandu fez isso. E o torcedor não se iludir com nada. O Almerindo, Rebelo do Ternoné, a gente já falou aqui, se o Paysandu vencer os 2 jogos, ele vai estar classificado, sim, porque existem os confrontos diretos e é isso que a gente torça, para que Remo e Paysandu possam fazer 2 grandes jogos, tanto na quinta o Paysandu e na sexta o Remo, para que no final a gente tenha os 2 brigando para estar entre os 4 para o mata-mata.